Boa noite a todos. Nossa, hoje foi bonita a resposta aí, né? Parece aquele... Se você é crente há mais tempo, você vai saber o que é um jogral. Parece um jogral, né, gente? Lembrou, Flávio? Flávio, com toda certeza. Irmãos, estamos começando mais um ano. E aí a gente está começando também uma nova série. Tivemos a última encerrando junto com o fim do ano. Hoje é o primeiro domingo e a gente vai falar sobre os nossos valores aqui da CBM. O nome dessa série é Bases, Nossos Valores na Prática. E a gente se propõe a falar sobre os nossos valores na prática, como fica muito claro a partir do nome da série. Os nossos valores aqui que nos regem aqui enquanto igreja, enquanto uma organização, são 5, que são proclamação, ensino, serviço, comunhão e adoração. Nessa ordem, não necessariamente uma ordem de importância, mas para criar um acróstico que vai te ajudar a lembrar dos valores da nossa igreja, que é a palavra pesca. Então, quando a gente fala a palavra pesca, a gente está falando de P de proclamação, E de ensino, S de serviço, C de coração... Não, lembrou da Xuxa, né? C de comunhão e A de adoração. Então, hoje, obviamente, a gente vai começar falando sobre proclamação, certo? Na semana que vem a gente vai falar sobre... Tá vendo como funciona? Na terceira, sobre serviço, depois sobre... Não é coração, não, comunhão e por último... adoração. E aí na sexta semana o que a gente faz? A gente começa outra série, porque essa só tem 5 sermões, como a palavra pesca, são esses 5. Então hoje a gente vai começar a falar sobre esse nosso valor que nos rege, que é o que nós chamamos de proclamação. Antes disso, é importante que você saiba que valores são um conjunto de atitudes e características que representam a cultura de uma organização. Então, quando nós falamos que esses são os nossos valores, nós estamos falando que essas características formam a cultura do que nós somos ou pretendemos ser enquanto uma organização, enquanto uma igreja. Hoje, nós começaremos falando sobre proclamação. E pode ser que quando a primeira vez que você ouve essa palavra proclamação, a primeira imagem que vem na tua mente seja daqueles livros de história. Quando fala proclamação, você se lembra logo de Dom Pedro, você se lembra de Marechal Deodoro da Fonseca e tantas outras figuras que foram muito importantes ao longo da história, como Flávio, por exemplo, que deve estar contido em muitos dos livros de história da música cristã brasileira. Proclamação talvez seja a tua primeira imagem na mente. Mas aí quando nós falamos sobre proclamação do Evangelho, pode ser também que você pense em grandes pregadores, em lideranças conhecidas, em pessoas com alcance nacional e internacional. Gente que lotava estádios, gente que lotava igrejas, ginásios, muita gente parava para ouvir. Se você é cristão há mais tempo, houve um homem chamado Billy Graham, um grande evangelista, que por onde ele passava, as multidões acompanhavam e paravam para ouvir a pregação desse homem. Ele veio no Brasil, inclusive, se não me engano, na década de 70, no Maracanã, e aí foi muita gente para lá. A banda Dulos tocou antes dele, enfim, acho que foi em 73, aquele monte de gente, aquele evento maravilhoso, assim, eu brinco assim com o Flávio, porque vocês não têm noção do quanto esse homem era famoso. Ele é tão famoso que hoje ele cantou aqui com Simone e Simária dos Cajueiros. Não sei se vocês repararam, mas esse é o Flávio. E aí pode ser que quando a gente fale em proclamação, a primeira imagem que vem à tua mente seja essa imagem de grandes eventos, um grande ajuntamento de pessoas, muita gente reunida, algumas pessoas com esse alcance, proclamando o Evangelho para tanta gente assim. Mas o texto de hoje, eu queria analisar com você, ele nos mostra que um dos grandes movimentos de crescimento da igreja ao longo de sua história se deu a partir de outro modo, que é um modo muito mais simples, muito mais natural e muito mais palpável para a realidade de cada um de nós reunidos aqui. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. A gente vai ler dos versos 1 a 4, Atos dos Apóstolos, o livro que narra o início da igreja cristã. Eu já falei aqui algumas vezes, eu cresci achando que Atos era o nome de um personagem bíblico. Eu tinha um vizinho com esse nome. E aí, para mim, era um nome de alguém, assim, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. O irmão Atos, que escreveu o livro.
Eu fui descobrir isso muito tarde, por isso que sempre que eu prego em Atos eu faço questão de dizer isso. Acho que foi semana passada que a gente conversou sobre isso, não foi, Flávio? Que você me explicou que Atos dos Apóstolos, na verdade, estava relacionada às atitudes desses homens. Tô brincando, não é tão recente assim, acho que tem 1 ano e meio. Atos capítulo 8, versos 1 a 4, o texto vai dizer o seguinte, a versão que eu leio é a mesma projetada, que é a Nova Versão Internacional. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. A gente pede que o Senhor fale conosco por meio do Teu Santo Espírito. Nos ajude a compreender a verdade das Escrituras e nos capacite a aplicarmos essas verdades no nosso cotidiano, para a glória do Teu nome. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Esse texto ele é bem interessante, que ele marca uma espécie de virada de chave na narrativa do livro de Atos dos Apóstolos. E alguns detalhes eles são interessantes, eu queria pontuá-los, mas a gente não vai gastar muito tempo neles, mas é bem legal olhar para esse texto e perceber que ele começa falando que Saulo consentia com a morte de Estevão. É bem legal, primeiro, porque eu não sou Estevão, e é bem legal, em segundo lugar, porque a gente percebe que é a primeira vez que aparece o nome desse homem, que se tornaria um dos nomes mais importantes na história da igreja cristã. É como se o autor bíblico, o autor do livro de Atos, que foi Lucas, é como se ele colocasse o nome de Saulo para despertar a curiosidade dos leitores, como se ele dissesse assim, bom, presta atenção nesse homem, a gente vai falar um pouco mais sobre ele mais à frente, mas é fundamental que você saiba que enquanto isso tudo está acontecendo, Saulo está consentindo com a morte de Estevão. Aí ele continua e ele vai dizer lá no verso 2, que enquanto Estevão estava sendo sepultado por homens piedosos que lamentavam pela sua morte, ele vai fazer questão de dizer que Saulo seguia devastando a igreja, pegando homens e mulheres e os arrastando até a prisão. A gente vai falar um pouco mais sobre Saulo, o livro de Atos fala um pouco mais sobre Saulo, mas esse homem é quem se torna o que nós chamamos hoje de apóstolo Paulo, Paulo o apóstolo. Saulo de Tarso se transforma em Paulo o apóstolo, e a gente vai falar um pouco mais sobre ele mais adiante. Mas eu queria focar contigo, especialmente hoje, nos versos 1 e 4. Logo depois de dizer que Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, o autor ele vai trazer algumas informações importantes que marcam, como eu disse, uma virada de chave na história da igreja cristã. E nesses versos, de modo específico, nós temos aqui algumas características que nos são apontadas nesse trecho, que dizem respeito à proclamação do Evangelho e à história do Evangelho sendo anunciado. O primeiro ponto que a gente percebe é que a essa altura, até esse capítulo de Atos, o Evangelho ele está sendo proclamado em Jerusalém. Lê comigo novamente o verso primeiro, logo após dizer que Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão, o texto bíblico vai dizer o seguinte: naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. O Evangelho está, até esse momento, sendo proclamado unicamente nessa cidade conhecida como Jerusalém. E aí, se nós voltamos um pouquinho na história, a gente percebe que pouco antes de ir aos céus, Jesus está diante dos seus discípulos e ele traz algumas informações, ele dá algumas ordens, ele apresenta algumas situações interessantes para esses seguidores. Há alguns diálogos que a gente conhece, inclusive, como o texto da grande comissão, que acontece exatamente nesse momento. Antes de ir ao céu, Jesus diz para os seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar a todas as coisas que eu vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos.
É nesse momento, antes de ir aos céus, que Jesus dá essa ordem para os seus seguidores. E ele continua falando, no final do Evangelho de Lucas, por exemplo, você vai ler Jesus falando para os seus discípulos o seguinte: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Então vocês permaneçam em Jerusalém, mas permaneçam até receberem esse poder que vem do alto. Em Atos, no capítulo 1, que é uma continuação do Evangelho de Lucas, no verso 8, Jesus explica um pouco mais sobre o que seria esse poder do Espírito Santo, e ele explica também quais seriam as consequências imediatas desse recebimento de poder, quando ele diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ele vai dar essa ordem e ele vai explicar como vai acontecer esse desdobramento, esse avanço da mensagem do Evangelho. Havia uma promessa para os seus seguidores: fiquem em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Uma promessa muito clara: eles receberiam poder. Mas era uma promessa com uma data de validade muito bem definida, porque Jesus fala: vocês receberão poder e vocês devem ficar em Jerusalém até esse momento. Fiquem em Jerusalém até receberem poder. E aí em Atos capítulo 2, nós vemos um evento único na história da igreja, que é o que nós chamamos de dia de Pentecostes. Aqueles homens estão reunidos em oração, de repente o Espírito Santo vem sobre eles, eles recebem esse poder que fora prometido por Jesus, pelo Senhor da igreja, e como consequência imediata eles deveriam sair de Jerusalém. Mas o que eles fazem? Eles continuam em Jerusalém. Em Atos capítulo 2 nós lemos sobre isso e a gente vai percebendo que o Evangelho, até esse capítulo 8 de Atos, nesse período todo o Evangelho continuava, entre aspas, preso naquela localidade. Nesse meio tempo a gente vai perceber, por exemplo, uma pregação famosa do apóstolo Pedro, quando 3.000 pessoas se convertem em uma só pregação. A gente vê a ação do Espírito Santo de forma muito intensa. Hoje a gente tem que fazer 3.000 pregações e às vezes nenhum se converte, mas no caso de Pedro foi o contrário. E Pedro está pregando o evangelho para esses homens israelitas, ele está atribuindo a eles a responsabilidade pela crucificação e morte de Jesus, mas ele deixa muito claro que esse mesmo Jesus a quem eles crucificaram, Deus o ressuscitou e o fez Senhor e Rei sobre todas as coisas. E Pedro continua pregando o Evangelho. Há um episódio narrado também onde Pedro e João são presos porque estão pregando o Evangelho. Olha só que curioso. Naquela época, líderes da igreja eram presos porque pregavam o Evangelho. É um negócio meio diferente também de muita coisa que a gente acaba percebendo nos nossos dias. E aí quando eles saem da prisão, Pedro ele é interrogado pelo sumo sacerdote, ele é interrogado: bom, em nome de quem você está fazendo isso? Por que você está pregando essa mensagem? E aí ele responde a esse interrogatório, fazendo o quê? Pregando o evangelho, dizendo: olha, esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o exaltou, e ele anuncia o evangelho mais uma vez. O evangelho não deixou de ser proclamado em momento algum, mas é fundamental nós compreendermos que até esse momento o evangelho está sendo pregado tão somente dentro dos portões de Jerusalém. Em Atos no capítulo 4, no verso 31, nós lemos que alguns presentes estavam ouvindo Pedro e João, e quando eles oraram por essas pessoas, todos os que estavam presentes receberam o Espírito Santo, e como consequência do recebimento do Espírito Santo, eles passaram a proclamar o Evangelho, a anunciar a palavra de Deus. Depois a gente segue e lê o início da história de um homem chamado Barnabé. Era um homem cristão, um homem muito bom, um homem tão bom que os crentes há um tempo atrás fizeram uma música para louvar Barnabé ao invés de Jesus. Se você é crente há mais tempo, você já deve ter cantado essa música inclusive, mas a gente vê a história de Barnabé sendo narrada. Lemos sobre Ananias e Safira, lemos sobre a instituição dos diáconos, chegamos no capítulo 7, onde lemos sobre a morte de Estevão, que foi o primeiro mártir. Tudo isso acontecendo em Jerusalém. Em todos esses relatos há um ponto em comum: o evangelho está sendo proclamado.
A igreja está no seu início, a mensagem do evangelho está sendo anunciada o tempo inteiro, mas nós temos que nos lembrar que Jesus havia dado uma ordem para que eles permanecessem em Jerusalém só até o momento em que fossem revestidos de poder do alto. Eles recebem esse poder e eles continuam em Jerusalém até que nós chegamos ao capítulo 8 de Atos, que é esse texto que nós lemos hoje, onde nós percebemos o evangelho sendo proclamado mesmo em meio às perseguições, onde nós percebemos o evangelho sendo proclamado para fora do arraial da cidade de Jerusalém. Esse capítulo ele começa falando sobre a morte de Estevão. Esse capítulo começa nos mostrando sobre como Saulo de Tarso, ou como o apóstolo Paulo consentiu com isso. E o texto vai dizer logo depois, no versículo 1 ainda, que naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Uma grande perseguição se levantou contra essa igreja que estava ainda nos portões de Jerusalém. É interessante que em Atos no capítulo 1, no verso 8, Jesus vai dizer para os discípulos que o Espírito Santo viria sobre eles e que eles seriam testemunhas tanto em Jerusalém, que era o lugar onde eles já estavam, quanto em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Antes da mensagem chegar nos confins da terra, 2 lugares são mencionados por Jesus, que são Judeia e Samaria. Agora leia comigo ainda no verso 1, que diz o seguinte: todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. A perseguição foi o instrumento usado por Deus para que a igreja pudesse obedecer a sua ordem que fora dada antes mesmo de Jesus subir aos céus. Se eles não tinham ainda saído de Jerusalém, se eles não tinham ainda entendido a importância de obedecerem essa tarefa dada por Jesus, Deus, de forma muito graciosa, de forma muito bondosa, falou assim: vocês não entenderam? Deixa eu explicar para vocês de um modo um pouco mais didático, a fim de que vocês entendam, e faz com que surja uma perseguição contra a igreja do Senhor, e essa perseguição faz com que as pessoas se dispersem, anunciando o evangelho, proclamando o evangelho, e a ordem dada por Jesus se cumpre mesmo em meio, e por que não dizer, através de uma perseguição. Irmãos, se nós olhamos para a história da igreja, nós vamos perceber que a igreja cresceu muito mais ao longo de toda a sua história, em momentos onde ela foi perseguida. Se você olhar para o início da história, antes da religião cristã ser declarada como uma religião, como a religião oficial do Império Romano, coisas terríveis aconteciam. Cristãos eram colocados em arenas para lutarem uns contra os outros, para lutarem contra animais selvagens, e isso divertia a população. E a igreja não parava de crescer. Havia perseguição física, havia perseguição literal. Pessoas eram mortas por pregar o evangelho de forma generalizada. Isso ainda acontece nos dias de hoje em algumas regiões, mas naquela altura estava ocorrendo isso por todo o império, e ainda assim a igreja não parava de crescer. Um dos pais da igreja, um homem chamado Tertuliano de Cartago, ele tem uma frase muito interessante sobre isso, quando ele diz que o sangue dos mártires é a semente para o crescimento da igreja. Quanto mais sangue era derramado dos cristãos, mais a igreja crescia, mais a igreja se fortalecia, porque a igreja não estava preocupada com a sua imagem, com a sua aceitação diante da sociedade, mas a igreja estava preocupada em ser obediente à ordem daquele que é o Senhor da igreja. Irmãos, isso tem muito a nos ensinar, e talvez nós tenhamos que mudar um pouco o foco das nossas orações. Talvez nós tenhamos que orar menos para a igreja ser bem vista pelo mundo, e tenhamos que orar mais para que Deus nos capacite a sermos uma igreja capaz de obedecer mesmo em meio às perseguições. Nós não somos chamados à aceitação popular, nós somos chamados a pregar a verdade independente de como as pessoas se sintam em relação a isso. Deus não nos chamou, irmãos, para defendermos uma bandeira ou termos um projeto político institucional de poder, onde nós vamos validar o reino de Deus pela aceitação social, pelo meio político ou por qualquer outro meio que não seja a proclamação do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo.
Nessa a gente vê muita gente se perdendo, abrindo mão da tarefa central que deveria ser anunciar o evangelho e se preocupando com tantas outras coisas, criando fantasias, imaginando que uma perseguição vai ser capaz de nos parar. Isso não é possível. O próprio Jesus é quem diz que ele estabeleceria sua igreja e nem mesmo as portas do inferno teriam poder contra ela. Absolutamente nada é capaz de impedir o avanço do evangelho e da igreja do Senhor, e a gente está preocupado demais com questões secundárias, com defender bandeiras, com defender lados políticos, com defender ideologias humanas, e acabamos nos esquecendo daquilo que deveria ser a nossa principal tarefa, que é proclamar a mensagem do evangelho, independente de onde a gente esteja. A perseguição, ela é uma realidade para qualquer cristão. Paulo, escrevendo para um jovem pastor chamado Timóteo, ele vai dizer exatamente isso: Timóteo, saiba que todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É uma realidade. Se você nunca teve problemas por causa da tua fé, é muito provável que haja problemas com a tua fé. É óbvio que nós não enfrentamos no nosso contexto esse mesmo tipo de perseguição enfrentada pelos cristãos do primeiro século. Uma perseguição física, literal, levando à morte de fato, não. Mas a gente enfrenta perseguições em outros níveis, sociais, culturais. Experimenta dizer nas suas redes sociais o que a Bíblia defende sobre sexualidade, por exemplo. Você vai ver a magia acontecendo e você sendo automaticamente cancelado, que é a expressão que utilizam. Experimenta dizer que o sexo é algo unicamente para ser desfrutado por meio do compromisso do casamento. Você vai ver crente discordando de você em relação a isso, te taxando de conservador, de sei lá o quê. Para o outro lado também, experimenta defender o que a Bíblia diz sobre o direito, por exemplo, do pobre, do refugiado, do estrangeiro. As pessoas vão te caracterizar, vão colar um adesivo na sua testa dizendo: você não é um seguidor de Jesus, você defende o partido tal, o projeto tal. Dos dois lados a gente vê a mágica acontecendo o tempo todo. Mas a nossa preocupação não deve ser, irmãos, com a aceitação popular, mas com a nossa fidelidade a Deus. O sucesso na vida cristã não é medido por números, o sucesso na vida cristã é medido pela fidelidade, pela nossa disposição em obedecermos aquele que é o Senhor da igreja e que nos chamou para essa nobre tarefa, que é proclamarmos a mensagem do Evangelho. Seja em Jerusalém, num ambiente seguro, controlado, confortável, seja na Judéia, em Samaria, com perseguições ocorrendo o tempo todo, mas é fundamental nós percebermos que todos aqueles que criam no Evangelho não deixavam de proclamar o Evangelho. Se você crê no Evangelho, naturalmente você precisa proclamar o Evangelho. Naturalmente nós compartilhamos as coisas que são importantes para nós. E aqui eu não estou falando só de evangelho, eu estou falando de qualquer coisa. Você já conversou com alguém que está começando no que chamam de mundo dos investimentos? Já teve esse privilégio? Que a pessoa quer te convencer que você precisa colocar o seu dinheiro onde ela está falando que está dando certo. E nada contra isso, mas é interessante o quanto isso se torna natural, porque as pessoas querem compartilhar aquilo que é importante para elas. Tem algum amigo vegano? Dá para entender isso legal também, que ele quer te convencer que aquela é uma forma mais nobre de vida, que, enfim, virou em alguns aspectos quase que uma religião. CrossFit, você conhece alguém, não conhece? Para mim esse é o maior exemplo. Tem até uma religião nova que são os testemunhos de CrossFit, que o cara quer te convencer que a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é se submeter àquele momento ali. Alguns vão dizer que isso foi inventado lá no Novo Testamento também, no texto que Jesus está no deserto, passando fome, passando sede, fazendo atividade física e um diabo gritando no ouvido dele. As pessoas dizem que foi a invenção do CrossFit. Eu não sei se isso faz sentido, mas é natural que a gente queira compartilhar daquilo que é importante para nós. As coisas que nós amamos, as coisas às quais nós demonstramos afeto, naturalmente são os assuntos que ocupam as nossas conversas, porque nós compartilhamos sobre as coisas que são importantes para nós. Isso é meio claro. Agora, por que a gente não tem essa preocupação acerca do Evangelho? É muito provável que o Evangelho para você seja algo que você diz até crer, mas isso não faz o menor sentido na tua vida, no teu cotidiano, e não transformou a tua vida por completo.
Porque quando a gente fala de proclamar o evangelho, a gente vem com um monte de preocupações, né? Ah, não, eu não vou ficar pregando, eu não vou pregar porque as pessoas vão achar que eu sou chato. Cara, você fala do CrossFit o tempo todo, e eu não sei se alguém já te avisou, mas é chato e você não se preocupa com isso. Agora, quando é sobre o evangelho, a gente tem essas preocupações. Não, eu não sei o que as pessoas vão pensar de mim. É muito provável que você não creia no evangelho como deveria crer, porque quem crê no evangelho como ele é, necessariamente se compromete com a proclamação do evangelho. Porque não faz o menor sentido você dizer que crê em um Deus que reconcilia por meio de Jesus pecadores que estavam destinados ao inferno e não anunciar isso para as pessoas com as quais você convive. Que lógica que isso tem? Gosto tanto de fulano, gosto tanto dele que eu não vou ficar incomodando com a mensagem do evangelho. Prefiro que ele vá para o inferno, passar a eternidade lá com o diabo, porque eu amo tanto essa pessoa que eu não quero ser chato a ponto de atrapalhá-lo. Isso tem sentido? Isso tem alguma lógica? Simplesmente não tem. Se cremos no evangelho, necessariamente precisamos compartilhar o evangelho. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, ele vai dizer que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Não há a menor possibilidade de você se dizer um discípulo de Jesus e não estar ativamente comprometido com a pregação do evangelho, com a proclamação do evangelho. Não faz sentido você crer na vida perfeita de Jesus, na sua morte nos substituindo, na sua ressurreição, na sua segunda vinda e viver a vida preocupado apenas com os teus investimentos, com o que você tem que conquistar aqui, com a tua carreira, com o teu sucesso, com o teu bem-estar, com as tuas propriedades. Isso não faz sentido. Se cremos no evangelho, devemos proclamar o evangelho. Mas a gente é bom em criar justificativas, e pode ser que você já tenha uma pronta aí na sua manga, uma carta na manga, respondendo assim: bom, mas eu não sei falar. E aí, se você é alguém que lê a Bíblia, você vai saber que nenhuma das desculpas que você usa é uma desculpa original, porque Deus, quando chamou Moisés, lá no início da história do povo, foi exatamente essa desculpa que Moisés deu: Senhor, eu não consigo, eu não sei, eu sou pesado de língua. Pode ser que você diga: ah, mas eu não sou chamado para isso. Eu gosto muito da terceirização, então eu não sou chamado para isso. Eu dou dinheiro na igreja, a igreja paga um pastor, o pastor prega, então, de qualquer modo, eu estou fazendo missão. Não, você não está fazendo missão. Você está tentando aliviar a tua consciência de uma responsabilidade que não é só da liderança da igreja, mas é também tua. E isso nos leva ao próximo ponto, que está lá no verso 4. O evangelho sendo proclamado por meio de gente comum. Proclamação do evangelho não é tarefa só para o pastor da igreja. Proclamação do evangelho não é tarefa só para a liderança da igreja. Proclamação do evangelho não é tarefa para pessoas dotadas com alguns dons e características. Proclamação do evangelho é dever e responsabilidade de todo discípulo de Jesus. Volta lá no verso 1, olha que interessante o que ele vai nos dizer, que naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. A igreja estava em Jerusalém, surgiu uma grande perseguição contra a igreja, e o texto vai seguir dizendo o quê? Que todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Os apóstolos eram, a essa altura, a única liderança estabelecida na igreja. E o texto vai nos dizer que todos foram dispersos pela Judeia e Samaria, exceto os apóstolos. Então os apóstolos continuam em Jerusalém e todos os demais cristãos são dispersos pela região da Judeia e de Samaria. Os apóstolos seguiram proclamando o evangelho, eles estavam à disposição de igrejas que estavam sendo plantadas, mas esse verso deixa muito claro que com a perseguição em Jerusalém, tirando os apóstolos, todos eles foram dispersos. E aí nós vamos para o verso 4, que vai nos dizer que os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Quem está pregando o evangelho, de acordo com o verso 4? Todos os que foram dispersos. Quem foi disperso? Todos, exceto os apóstolos. Quem está pregando o evangelho a essa altura, nas regiões da Judéia e Samaria, não são os apóstolos.
não são os líderes da igreja, não são os homens que haviam convivido com Jesus através do seu ministério público, não, são pessoas normais, comuns, gente simples como você e eu, que simplesmente entenderam o que é o Evangelho e por entenderem o que é o Evangelho, se comprometeram com a urgência da pregação do Evangelho, da proclamação do Evangelho, porque é através disso que nós obedecemos a Jesus, o Senhor da igreja. Gente simples, gente comum, gente que entendeu o Evangelho, e o livro de Atos ele vai se desenvolvendo e a ordem de Jesus vai sendo obedecida, além da Judéia e de Samaria, especialmente através desse homem que o texto bíblico vai dizer que consentiu na morte de Estevão, que perseguia cristãos, esse homem chamado Saulo de Tarso. Ele se converte, ele tem um encontro com Cristo arrebatador assim. Ele chega a ficar cego, depois ele é curado da sua cegueira, ele passa a proclamar o Evangelho e por meio dele, o Evangelho é pregado entre os gentios, ou seja, entre aqueles que não eram judeus, o Evangelho alcança os confins da terra, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, a igreja, ali até o capítulo 8, como em toda a Judéia e Samaria, a igreja depois da perseguição, e até os confins da terra, isso se dá através do ministério desse homem que estava ali, consentindo na morte de Estevão, prendendo cristãos, fazendo atrocidades em nome de um pseudo-zelo religioso. É através do ministério de Paulo que o Evangelho chega até a Europa, por exemplo, através da plantação da igreja num lugar chamado Filipos, onde a gente lê sobre isso em Atos no capítulo 16. E a partir disso a história se desenvolve, grandes movimentos missionários fazem com que o Evangelho alcance os demais continentes, inclusive o nosso, e nós percebemos que aquela ordem dada por Jesus pouco antes de subir aos céus está sendo obedecida através da proclamação do Evangelho. A tarefa mais nobre da igreja é a proclamação do Evangelho. É a nossa razão de ser e existir, porque somente para a igreja foi dada essa tarefa e o nosso dever é cumpri-la proclamando essa mensagem. Essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão, esse é o nosso dever enquanto discípulos de Jesus. Bom, mas se a tua primeira justificativa era eu não sou chamado para isso, eu não sou um líder da igreja, a segunda justificativa pode ser eu não estou comprometido com a pregação do Evangelho, porque eu não tenho habilidades necessárias para isso. Eu não sou comprometido com a pregação do Evangelho, porque eu tenho vergonha. Eu não sou comprometido com a pregação do Evangelho, porque eu não sei falar em público, por exemplo. E o livro de Atos, ele segue mostrando como o Evangelho vai avançando. E através do livro de Atos, eu queria destacar de modo muito rápido 3 histórias que nos mostram alguns níveis dessa proclamação no que diz respeito ao seu alcance. A primeira delas ainda está no capítulo 8 de Atos, logo depois do 4 que nós acabamos de ler. Vem o 5 e o 6 que falam o seguinte para a gente. Olha, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Talvez a primeira imagem na sua cabeça quando falamos sobre a proclamação do Evangelho seja o Evangelho sendo proclamado para um grande grupo de pessoas, e é exatamente isso que está acontecendo a essa altura. Imediatamente após o verso 4, esse Filipe não é o apóstolo de Jesus, esse Filipe é um diácono que foi estabelecido lá em Atos no capítulo 6, e esse homem é disperso também, e ele prega na região de Samaria. Um lugar que era inclusive lugar de gente mal vista pelos judeus. Um lugar que era inclusive lugar de gente discriminada por aqueles que se consideravam mais puros do que os demais. Filipe não está preocupado com a sua reputação, ele está preocupado em anunciar a mensagem do Evangelho, e quando ele chega lá, o texto vai dizer que Deus através dele, ou o texto vai dizer que ele realizava sinais miraculosos, e diante disso, ao pregar para uma grande multidão, o povo deu unânime atenção ao que ele dizia. O Evangelho sendo pregado para uma grande multidão, conversões acontecendo em massa, e pode ser que isso te assuste, porque você diga, bom, só de pensar em falar para muita gente já me dá uma coceira. Você conhece gente assim? Você é alguém assim?
um medo de falar em público, a perna treme, enfim, aquele desespero. Esse negócio de proclamar o evangelho, para mim não faz sentido, porque eu não sei falar, eu travo, eu não consigo. Meu pai tem um amigo de muito tempo, que ele foi pregar uma vez no texto onde Jesus está para ser preso, e as pessoas chegam e Jesus faz uma pergunta assim: a quem vocês estão buscando? Ou na versão mais antiga, a quem buscais? E aí ele queria pregar sobre isso e não sei o que ele ia falar sobre buscar a Deus, a Jesus, não sei, ninguém sabe até hoje, porque ele leu o texto e fechou a Bíblia e orou e falou assim: irmãos, a quem buscais? A quem buscais? A quem buscais? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Fechou a Bíblia, saiu, foi uma pregação reflexiva, a gente pode concluir isso. E segundo lugar, a gente pode ter certeza que era amigo do meu pai, conhecendo quem é a figura. Mas foi essa pregação, e talvez seja uma pessoa com dificuldades, que trava, que não consegue falar em público, e talvez essa seja a tua preocupação. Eu não consigo estar comprometido com a proclamação do Evangelho, porque eu não tenho capacidade, dons, talentos para isso. Sem problemas, se você não tem familiaridade com o fato de falar em público. Mas eu queria que uma coisa ficasse muito clara para você hoje à noite. O fato de você não se sentir capacitado para isso não te exime da responsabilidade de proclamar o Evangelho. Quando eu era criança, minha mãe me mandava às vezes varrer a calçada, a escada. Não, varrer calçada é só velho, né? Eu era criança, então eu ia varrer a escada. E aí eu nunca tive muita habilidade assim para trabalhos manuais, assim, nenhum, absolutamente nenhum. Furadeira, eu não sei usar. Normalmente eu ligo para alguém porque eu tenho habilidade de conversar e eu peço alguém para me ajudar. Mas aí eu ia varrer e chegava um ponto que ela falava: não precisa varrer mais, deixa que eu varro. E pegava para varrer. Eu fui aprendendo, irmãos, que se eu fizesse um serviço mal feito, alguém faria no meu lugar. E eu fui desenvolvendo, me perdoa, mãe, hoje é dia de curar feridas aqui, eu sei que você está aqui na frente me ouvindo, mas eu fui me desenvolvendo com isso. Só que se a gente não tomar cuidado, a gente transfere para a nossa relação com Deus esse tipo de barganha. E eu queria deixar muito claro para você, que se você diz assim: Senhor, eu não posso, eu não consigo, Deus não vai pegar a vassoura da tua mão. Moisés falou: Senhor, eu não tenho capacidade. Como se Deus fosse dizer: então não precisa não, chama o outro. Moisés falou: o que você precisa? Deus falou para Moisés: o que você precisa? Eu preciso de alguém comigo. Como se Deus fosse dizer: não, o chamado era para um só, vou chamar outro. Deus falou: não, quem que você precisa? O meu irmão. Então chama ele lá. E foi acontecendo, e Deus foi fazendo. Gideão, quando é chamado por Deus, a gente viu isso na série de Juízes, ele diz: Senhor, eu sou o último, eu sou o mais novo da família do meu pai, a família do meu pai é a menor família da tribo, a tribo de Manassés é a menor de todas as tribos, se o Senhor fosse escolher alguém, eu seria o último. Através de um anjo, Deus diz para ele: o Senhor é contigo, homem valoroso, homem corajoso. Ainda tem uma ironia ainda para ele sentir no coração aquilo que ele estava necessitando, se comprometer. E a mesma coisa acontece em relação a nós, irmãos. Se você diz assim: eu não tenho capacidade de falar em público para um grande grupo de pessoas, Deus não vai dizer para você: então não precisa não, dá o dízimo aqui que está tudo certo. Não, isso não existe. Isso não te exime da responsabilidade de proclamar o Evangelho. E pode ser de fato que você não consiga falar para um grupo grande de pessoas, e não há problema em relação a isso, porque em Atos ainda nós vemos uma outra história que nos mostra um outro nível de proclamação, que é a proclamação acontecendo para um pequeno grupo de pessoas. Em Atos, no capítulo 10, nós lemos a história de um homem chamado Cornélio, que morava em Cesareia. Esse homem, ele tem uma visão, ele chama o apóstolo Pedro para ir até a sua casa. Pedro também tem uma visão de animais impuros, e tudo isso acontecendo. Leia o livro de Atos dos Apóstolos, é bem interessante. Eu falei de manhã, eu queria te encorajar também a ler as Escrituras. Se você tem as suas resoluções de ano novo, que uma delas seja conhecer mais a palavra de Deus. Aqui na igreja tem um grupo de jovens que chama Farol, o Instagram deles é Farol CB Macaé, você pode seguir lá depois. Eles começaram com um plano de leitura bíblica que vai acontecer por todo o ano de 2024, onde leremos, porque eu estou fazendo junto com eles também, toda a Bíblia ao longo desse ano. É um plano interessante, tem alguns dias de pausa para reflexão, ou, se for o teu caso, para tirar o atraso, porque se você começar hoje, você ainda vai ter tempo para fazer, mas leia a palavra de Deus e se comprometa com isso. Chega daqueles votos de ano novo: eu preciso perder
10 quilos, aí chega em abril, você precisa perder 16, aí não faz sentido, faz tanto tempo que você está falando a mesma coisa, se comprometa com o que vai mudar a tua vida de fato, de verdade. Em paralelo, leia também o livro de Atos, você vai ver histórias fantásticas da igreja acontecendo, do evangelho se desenvolvendo. Dentre essas histórias, a história de Cornélio, que estava aguardando por Pedro, e ele chama os seus parentes e os seus amigos mais próximos. E Pedro chega até lá, um apóstolo de Jesus, um homem acostumado a pregar para grandes multidões, e ele prega o evangelho para um pequeno grupo de pessoas. Eles creem, eles são batizados, a mensagem do evangelho está avançando, e nós percebemos nessa história mais um nível de alcance da proclamação, que é o evangelho sendo proclamado a um pequeno grupo de pessoas. E pode ser que você diga, bom, mas ainda está complicado para mim. Eu ainda não consigo, eu travo quando eu vejo as pessoas, eu não consigo. É interessante, se você faz parte de um pequeno grupo, você sabe que tem gente assim, com essa dificuldade de falar, inclusive em grupos menores. E talvez você está dizendo, bom, nesse caso então, pregar o evangelho não é para mim. Eu tenho uma notícia para te dar hoje à noite. Proclamar o evangelho é um dever seu, ainda que você seja uma pessoa extremamente tímida nesse ponto. Porque há mais um nível, e está também em Atos capítulo 8, a partir do verso 26, nós vemos o evangelho sendo proclamado de uma pessoa para outra pessoa. Ah, mas aí também eu não consigo. Pede para Deus te levar então, porque também não tenho o que fazer mais em relação a você. Nós vemos esse mesmo homem chamado Filipe, depois de pregar o evangelho para uma multidão, há uma interação dele com um mago que se converte, um homem chamado Simão, e aí Filipe tem uma visão, uma instrução do próprio Espírito de Deus, dizendo para que ele fosse ao encontro de um homem que estava lendo a Bíblia em uma carruagem. Para mim esse é o primeiro milagre, que se eu for ler qualquer coisa com o carro andando, já me dá uma dor de cabeça de passar o dia mal. Tem mais alguém assim aqui? Vamos orar juntos no final, com mãos unidas e tal. Esse homem estava lendo numa carruagem, você imagina o quanto aquele troço estava balançando, lendo um livro que ele não conseguia entender, mas ele segue ali firme, lendo, e a ordem de Deus era para que Filipe fosse ao encontro dele na carruagem. E quando Filipe chega até ele, pergunta assim, você está entendendo o que você está lendo? E ele vai dizer assim, como eu posso entender se ninguém me explica? E aí Filipe percebe que ele está lendo o livro do profeta Isaías, começa a conversar com aquele homem, começa a explicar sobre como aquele livro da profecia estava conectado com Jesus, que havia vivido recentemente, morrido, ressuscitado, subido aos céus, e em um determinado ponto, aquele homem olha para Filipe e diz assim, bom, tem água ali do lado de fora, o que me impede de ser batizado? E Filipe responde, você pode ser batizado se você crê em Deus de todo o teu coração. E eles descem até a água, Filipe batiza aquele homem, de repente Filipe desaparece, você percebe isso no livro de Atos, ele é meio que teletransportado, ele some dali, aparece em um lugar totalmente distante, mas o evangelho está avançando por meio da proclamação para uma pessoa. A nossa tarefa, irmãos, não é nos preocuparmos com o alcance da nossa voz. A nossa tarefa não é nos preocuparmos com a quantidade de pessoas que estão dispostas a nos ouvirem. A nossa tarefa é proclamar o evangelho, porque fazemos isso, estamos obedecendo a Jesus. Eu queria que ficasse muito claro para você que não há justificativas plausíveis de falta de habilidade, de falta de chamado, para que você não se comprometa com a proclamação do evangelho, porque essa é uma tarefa da igreja, assim sendo, essa é uma tarefa de todo discípulo de Jesus. Entrevistaram uma vez uma grande missionária que havia anunciado o evangelho em inúmeros lugares e perguntaram para ela assim, bom, como se deu o seu chamado missionário? E ela respondeu assim, eu não tive chamado missionário. Eu li uma ordem e obedeci. A gente às vezes torna muito mística essa história de chamado, né? Eu preciso que Deus apareça, venha um anjo, uma mão de fogo, bola de fogo, o calor está de matar, que apareça alguém vindo dos céus, que me mande fazer alguma coisa. Não, a gente não precisa disso, está muito claro para nós nas Escrituras. A ordem já foi dada. Cabe a nós estarmos dispostos e comprometidos com a obediência a essa ordem, e a obediência a essa ordem se dá por meio da proclamação do Evangelho. Um ponto muito importante também é que nem sempre pessoas vão se converter. Nós não temos essa garantia e é fundamental que a gente saiba que nós não pregamos o Evangelho para obtermos resultados, nós pregamos o Evangelho para a glória de Deus.
É óbvio que nós pregamos o evangelho querendo que as pessoas se convertam, mas a nossa principal motivação não pode ser essa, porque um dia, se você pregar e a pessoa não se converter, você vai sair frustrado, você vai culpar Deus e você vai dizer, nunca mais eu prego também, porque ele não se converteu. Isso não faz o menor sentido. A gente não mede a nossa obediência pelos números. Eu tenho um conhecido que jogou futebol comigo na infância, ele virou pregador itinerante. Aqueles que têm aquela agenda bonita, assim, que posta assim, agenda aberta, e aí, em um mês, o cara prega 35 vezes, assim, mais de um lugar por dia, um negócio assim. E eu acho muito legal, e eu acompanho pelo Facebook, que toda vez que ele acaba de pregar, ele coloca, né? Preguei e tal, tantas almas se converteram. Eu não sei se ele tem algum relatório que ele faz no fim do mês, se tem alguma coisa, mas eu acho interessante que as pessoas medem o sucesso da pregação pela quantidade de gente que veio à frente. Aquele apelo bem emocional. Eu não vou insistir. Já foi em culto assim? O cara fala assim, eu não vou insistir, e fala mais 20 minutos a mesma coisa. Se não vier à frente, eu vou chamar, porque Deus está me mostrando quem é. Aí você fica com medo de não ir à frente e o cara ir até você. Aí você vem, eu já vi gente que se convertia toda semana. Você já passou por isso? O mesmo cara ia toda semana, se convertia, e eu falo, cara, não entendo. Acho que ele converte e desconverte. Tô rico, tô pobre. Lembra do Chicó e do João Grilo? Era o tô salvo, tô perdido o tempo todo. Nós não medimos a nossa obediência pelos números, pela quantidade de gente que vem à frente. Nós medimos a nossa obediência, nós medimos o nosso sucesso através do nosso compromisso e da nossa fidelidade. Ainda que ninguém se converta, Jeremias pregou por décadas e nenhuma pessoa se converteu, mas ele seguia pregando, porque o que motivava aquele homem a pregar a mensagem do próprio Deus não era os resultados aparentes, mas era o seu compromisso em obedecer a Deus que o havia mandado pregar. A nossa tarefa é proclamar o Evangelho, independente dos resultados. Isso não cabe a nós, mas quando nós pregamos, Deus é glorificado. Em Atos capítulo 17, a gente vê Paulo pregando num lugar chamado Areópago, na cidade de Atenas, e ele anuncia o evangelho de forma brilhante. Talvez uma das pregações assim mais incríveis de toda a história da igreja cristã. E ainda assim o texto vai terminar dizendo que alguns creram quando ele falou sobre a ressurreição, outros zombaram de Paulo, e outros disseram assim, bom, sobre isso a gente vai te ouvir em outra oportunidade, deixa para depois. É aquele cara que você evangeliza e fala, não, mais para frente eu vejo isso, estou muito novo. Foi a reação das pessoas. Mas uma certeza nós temos, onde o evangelho é fielmente proclamado, Deus é glorificado, independente dos resultados que possam aparecer, independente do que esses resultados possam sugerir. Nosso compromisso não é com esses resultados, nosso compromisso é com a ordem de Jesus para a sua igreja, que é proclamem o evangelho. Quero chamar a banda aqui à frente, e eu quero concluir orando para que a gente seja encorajado a proclamar. A minha oração por nós enquanto igreja é exatamente essa. Nós sabemos que Deus ele usa pessoas com talentos para pregação pública. Nós sabemos que Deus usa gente bem relacionada para proclamar o evangelho para aqueles com os quais se relaciona. Mas é fundamental que a gente entenda, irmãos, de uma vez por todas, que Deus dá a todos nós oportunidades de proclamar o evangelho, nem que seja para uma só pessoa. E isso não é uma forma de medir a tua fidelidade a Deus, se você pregou para um, para muitos, para uma multidão, não. Deus está preocupado com a tua obediência, que é a tarefa de proclamar o evangelho. Devemos estar, enquanto cristãos, integralmente comprometidos com essa tarefa, porque ouvimos o evangelho, porque ele faz sentido para nós, porque entendemos o evangelho, e esse entendimento é fruto da ação do Espírito Santo em nós, porque cremos no evangelho, porque amamos o evangelho, porque é através do evangelho que nós somos salvos e feitos povo de Deus. E hoje é um dia muito especial para nós, porque nós celebramos isso através da pregação da palavra de Deus, e nós celebramos isso também através da celebração da ceia do Senhor.